Seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje nós vamos entender e configurar um compartilhamento de arquivos e impressoras no ambiente Windows. Então esse vídeo é um pedido aqui do fã do canal e também amigo pessoal Fábio Guilhermino, e também para você que quer implementar essa funcionalidade na sua rede. Então, primeiro de tudo, o que é um compartilhamento de arquivo e impressora? Então esse aqui faz parte ainda do módulo básico de rede, certo? Vou até estar linkando o módulo básico de redes que eu já gravei aqui no vídeo, um vídeo completo, já gravei aqui no canal um vídeo completo sobre isto. E você tem que assistir até para entender algumas denominações que nós vamos falar aqui, certo? E então, voltando ao compartilhamento, então é assim. Você vai configurar o seu computador, então este computador, para a partir dele você poder acessar esse computador por outros computadores ou então por outros dispositivos. Então, por exemplo, você pode configurar esse computador para salvar todos os seus arquivos nele e acessar esses arquivos a partir de um dispositivo que esteja conectado à sua rede LAN, certo? Então pode ser o seu tablet, pode ser o seu celular, o seu notebook que esteja conectado aí no seu roteador wireless, certo? Seu roteador sem fio, esse que você já usa para acessar a internet. Então você vai aqui aprender hoje a configurar para acessar os arquivos em outros dispositivos e também como compartilhar a impressora. Então já a impressora é assim, você vai configurar a impressora aqui para poder estar usando ela em outro ambiente também Windows. Então, por exemplo, você pode configurar a impressora que fica fixa, aquela impressora que é presa lá ao seu desktop, aquela impressora já um pouco clássica, que não possui placa de rede, ou então a mais moderna mesmo, mas que ainda não possui placa de rede. Então você vai configurar essa impressora para, a partir do computador que vai ficar como server, ele fazer o gerenciamento para você mandar a partir do seu notebook ou a partir de outro computador o arquivo no caso Word, PowerPoint, qualquer programa que faça impressão para imprimir nela. Então você não vai precisar estar conectado fisicamente à impressora para utilizá-la. Então isso aí vai ser uma solução também para uma pequena empresa que tem uma impressora única para vários computadores. Então não precisa mais você estar levando o seu pendrive até o computador que tem o acesso físico à impressora. Imprimir qualquer arquivo que você queira a partir de qualquer computador que esteja conectado à sua LAN, certo? A sua rede aí fechada, certo? A gente já estudou sobre isso no outro vídeo. Então você lembre de curtir este vídeo se você gostar, se inscrever no canal, e se você já for inscrito, convença outra pessoa a se inscrever também no canal e a assistir os vídeos, porque aqui tem muita coisa bacana que você vai gostar e não vai se arrepender de estar indicando o meu conteúdo para outras pessoas. Pronto, agora aqui na tela do sistema operacional nós ainda temos algumas coisas a comentar. Então, primeiramente, esse tutorial a gente vai desenvolver ele no Microsoft Windows 10, certo? Então o Microsoft Windows 10 Professional vai ser o nosso save aqui, vai ser o nosso servidor. Então esse compartilhamento ele vai utilizar este computador aqui como uma ponte. Então ele vai precisar estar ligado para o compartilhamento de arquivos e impressora acontecer, certo? Esse tutorial ele se aplica a outras versões do Windows, tanto as anteriores como também acredito eu que as próximas que virão por aí, certo? Só vai haver algumas divergências, certo? Mas em questão de compatibilidade é a mesma coisa. Inclusive, se você está fazendo esse tutorial para ter acesso a um computador com um sistema mais novo e o seu cliente, no caso o computador que você vai usar para o acesso,
é um computador mais antigo com Windows XP, também funciona, certo? Mesmo com a criptografia mais elevada. Então vamos lá. O próximo ponto que eu quero comentar com vocês é que se você tem esse computador, é um desktop, e você não usa ele em outro canto fora ser a sua casa, então é interessante que você fixe um IP para ele. Por quê? Porque é mais simples fazer o acesso a este computador se ele tiver um IP fixo. Então, sempre que o computador inicia, ele sempre vai atribuir um IP diferente. Então, para configurar no Android, o aplicativo que a gente vai usar, ele não aceita utilizar um nome host, que é no caso o nome da máquina, certo? Ele só aceita que você especifique um IP, e a cada momento que esse IP muda, ele não vai mais funcionar com o celular. Então assim, nós temos duas opções, que é configurar um IP fixo no adaptador de rede, no caso aqui dentro do software do Windows. E também nós temos a outra opção, que é configurar o próprio roteador para o seu roteador wireless, o seu modem, configurar ele para sempre mandar para aquela máquina o mesmo IP, certo? Então hoje eu vou ensinar apenas a primeira situação, porque eu já coloquei aí no canal a segunda situação, que é no caso como configurar o roteador para sempre mandar o mesmo IP para aquela máquina. Isso se chama reserva de endereço IP, certo? Eu já gravei vídeo sobre isso aí, eu estou ensinando tudo isso no módulo de redes. É um vídeo que eu preparei mostrando e ensinando você tudo o que você precisa saber sobre a rede, sobre redes de computadores, certo? Então, se você quer aprender como fazer isso, vá lá no vídeo. Porque é interessante colocar o próprio roteador para mandar o IP para a máquina. Porque, por exemplo, se você vai configurar isso em um notebook, então sempre que você for mudar de local, assim, for conectar em uma outra rede, no caso você sai da rede da sua casa levando o notebook para um novo espaço, por exemplo a sua escola, a sua faculdade, etc, o seu trabalho, né, etc. Então aí você vai ter que desfazer a configuração que da parte de fixar um IP no adaptador de rede. E você fazendo isso no roteador, você não vai mexer absolutamente em nada, certo? Outra coisa aqui que eu quero comentar é sobre a utilidade desse tutorial. Isso também serve bastante para você que, por exemplo, você vai para uma palestra, né? O palestrante concordou em lhe ceder o slide, porque todo palestrante hoje em dia utiliza um slide. Só que você não tem um pendrive para pegar esse slide para você, mas você está ali com o notebook. Então, com o compartilhamento de arquivos, você vai poder criar uma ponte. Isso também já é outra coisa. Você vai criar uma rede ad hoc, que é uma rede ponta a ponta sem fio, usando o wireless. E você vai poder estar criando esta rede para mandar o arquivo do computador do palestrante, no caso outro notebook, diretamente para o seu notebook. Então assim, é mais uma opção de utilização do seu computador, certo? Porque nesse tutorial que nós vamos fazer aqui, o seu computador ele vai virar um pendrive. E eu vou até ensinar você como montar uma unidade de rede para ele ficar lá na tela do seu computador, caso você queira um atalho mais rápido para acessar essa pasta compartilhada, certo? Vou até adicionar aqui na nossa lista mapear, que é para eu me lembrar de ensinar você como mapear. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a parte de fixar o IP no adaptador de rede. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar o seu ícone de rede,
Se você tiver conectado via cabo, vai ser esse aqui. Se você tiver conectado via wireless, vai ser a barra de indicação do nível do sinal, né? Aí você vai clicar nele com o botão direito do mouse, vai aparecer essas guias, aí você vai clicar nela, essa primeira aqui, onde tem abrir a central de redes e compartilhamento. Agora você vai ter que perceber aqui, ó, rede privada. O que é essa rede privada? É porque quando você conecta a sua rede pela primeira vez no Windows 10 ou no Windows 7, no caso do Windows 10, ele aparece aqui um balão lhe perguntando se essa rede é doméstica, né? No caso é uma guia aqui. Aí você bota assim, ele vai configurar a sua rede para abrir portas específicas para você estar utilizando esse serviço, certo? E no Windows 10 ele vai lhe dar três opções: rede doméstica, rede particular, não, rede de trabalho, né, se não estou enganado, e pública. Então quando você marca pública, ele vai fechar essas portas. Então é interessante que, se você estiver utilizando o Windows 10, você clica aqui sobre o nome da rede para alterar a configuração dessa rede e passar ela para o modo particular, certo? Mas se você clicou aqui e não apareceu aquela caixa de diálogo, então você vai seguir para frente, certo? Você vai conseguir usar do mesmo jeito, só que vai haver algumas limitações, certo? Qualquer coisa, se você não conseguiu, deixa aí no comentário que eu vou tentar lhe ajudar também para transformar essa rede em particular, ok? Então vamos lá. Você agora vai entrar aqui em alterar as configurações do adaptador. Você vai procurar o adaptador que está conectado, o adaptador que você tem certeza que é ele que está recebendo, no caso, a sua conexão com a rede LAN, que no caso vai ser a mesma conexão que está recebendo a sua internet, certo? Que a gente usa a mesma placa, porque são tudo dados. O que muda é porque uma é rede LAN e a outra é rede WAN, como a gente já viu aí no outro vídeo, certo? Então você vai clicar, no caso, nesse adaptador. Pronto, o que está recebendo na minha internet vai ser esse aqui, o cabeado, no caso Realtek PCIe GigaBE Family Control, que no caso é o Ethernet, é o com o cabo de rede, certo? Se você tiver no notebook, com certeza vai ser alguma coisa assim, Wi-Fi, rede sem fio, certo? Vai depender aí. Então você vai clicar duas vezes em cima dele e vai aparecer essa tela aqui. Nesta tela você vai entrar aqui em detalhes. Na tela detalhes você vai ter essas opções aqui, certo? Espera aí, deixa eu só colocar o meu aqui no automático, só um minutinho que eu já volto. Pronto, eu voltei porque o meu já estava com o endereço IP setado. Aí eu tirei a configuração para mostrar a você do zero como é que faz, certo? Então vamos lá de novo. Agora eu venho aqui em detalhes. Olha, perceba como mudou, né? Acrescentou mais dados. Então aqui é muito simples. Você vai ter aqui o endereço IPv4, que é o endereço IP desta máquina, certo? A máscara de subrede, o gateway e o servidor DNS, certo? E esse aqui, o servidor DHCP, foi o que atribuiu esse endereço aqui, todas essas informações, a este computador. Então o que é que você vai fazer? Você vai entrar aqui, vai voltar aqui na placa de rede. Deixa eu ver se eu faço assim. Eu diminuir a tela para ficar melhor para mim. Você pode fazer isso também, porque se você fizer assim, você vai conseguir visualizar as duas configurações, tanto essa daqui como a que a gente vai abrir agora, porque a gente vai manter essa configuração aqui aberta, esses parâmetros, para se basear por ela para configurar o IP fixo, certo? Então vamos lá. Cliquei no adaptador novamente com o botão de seleção e agora eu vou clicar com direito. No botão direito, quando eu clico no botão direito, nem aparece essa telinha. Eu agora venho em propriedades.
Vou arrastar ele para aqui para ficar mais fácil, para eu ver as duas telas, certo? Então agora a gente vai vir aqui nesse protocolo IPv4 e vai dar 2 cliques nele. Agora você vai colocar nesta opção de baixo, usar o seguinte IP. Pronto, agora ele está na opção de que você vai poder atribuir o seu próprio IP à máquina. Então você vai manter essa mesma faixa de IP que está aqui. No seu roteador vai ser uma faixa de IP diferente, é porque nesse meu ele é personalizado. Como eu estou sempre tendo que digitar esses IP no computador para fazer o acesso dos meus arquivos e impressoras, eu já personalizei um IP no meu roteador, né, o que principal que recebe o acesso à internet, e personalizei essa numeração aqui para ficar mais fácil na hora da digitação. Então não se assuste se no seu for diferente, que isso vai mudar de uma rede para outra, tá? Então vamos lá. Então vou colocar aqui, eu vou copiar até esse novo aqui. Quando chegar nessa numeração aqui eu vou explicar a você o que é. Então vamos lá, 8.9.9. pronto. Então agora o IP que eu vou atribuir aqui vai ser, por exemplo, o que você vai fazer aí, você vai primeiramente ter que observar qual é a faixa de IP que o seu roteador trabalha. Então qual seria, por exemplo, a faixa de IP inicial desse roteador? Vamos dizer, o primeiro aparelho que se conecta aí na sua rede é o computador, vamos dizer, 8.9.9.150, que no caso é o da minha rede aqui. Então eu tenho que colocar um número que seja abaixo disso para não haver conflito de IP na minha rede. Então eu recomendo que você faça o mesmo, você bote um IP abaixo. Eu acredito que aí no seu roteador ele vai começar a numerar os computadores a partir do número 100. E o limite vai ser também configurado lá, mas esse limite ele é mais fácil de se descobrir, porque esse limite é baseado na quantidade de computadores ou dispositivos Wi-Fi que você conecta na sua rede, certo? Então vamos dizer, você só conecta, vamos supor, você deu assim a seus vizinhos, né? Que tem gente que gosta de fazer isso, mas cuidado que diminui a segurança da rede. Mas vamos dizer que por dia se conectem umas 50 pessoas na sua rede. Então se o meu roteador começa a numerar em 150 e se conectam por dia 50 pessoas, então outro IP bom para eu colocar aqui na máquina seria um IP maior que 200. Então, por exemplo, o IP que você pode tentar colocar aí é o 210. E esse endereço IP vai ser particular aqui para essa máquina. Então, sempre que eu for entrar nessa máquina para acessar os arquivos dela, eu vou digitar essa sequência aqui de IP e isso vai ser o endereço dela dentro da minha rede, no caso na minha LAN. É como se, por exemplo, eu tivesse vamos dizer, uma cidade, e dentro dessa cidade tivesse esse computador que seria uma casa, e o endereço dessa casa seria esse aqui, 8.9.9.210. E sempre se mantém essas 4 linhas, no caso essas 3 linhas, certo? Independente do que quer que seja nelas. E essa última aqui, a 4ª linha, ela vai sofrer alteração de acordo com o número das máquinas que já se conectaram na rede, ou então no caso se é uma rede se é um computador que você está atribuindo um IP fixo para ela. Então esse computador aqui agora sempre vai funcionar nesse endereço de IP, certo? Então vamos atribuir agora a máscara de subrede. No caso a minha aqui é a 255.255.255.0. Então você vai copiar a mesma máscara que tiver aí, certo? No caso dessa lista de detalhes aqui. Se a sua tiver
essa mesma numeração você vai botar ela aqui, certo? Você vai permanecer essa daqui idêntica. A única coisa que você ia alterar seria essa daqui. Então vamos lá. Pronto. E o gateway é o mesmo, certo? Você também não altera, você bota o que tem aí na sua lista. No servidor DNS você também utiliza o mesmo, a não ser que você queira utilizar esse daqui, porque esse daqui é o do OpenDNS, ele é bem mais rápido. Você tanto pode utilizar esse como o do Google, porque eles são mais rápidos do que o do seu provedor aí, certo? A gente já viu isso que é um servidor DNS, né, que é uma espécie de dicionário, e você pode estar utilizando legalmente qualquer DNS que esteja aberto para o público, certo? No caso do OpenDNS e o do Google, eles estão abertos aí para todo mundo, ele é free, tá ok? Pronto, fiz a configuração, preenchi toda a folha. Um detalhe, se a sua folha aí não tiver esse, no caso, DNS alternativo, também não precisa. Esse DNS alternativo é se, por exemplo, o DNS preferencial falhar, ele vai tentar conectar com esse aqui, certo? E essas duas opções aqui, gateway padrão e o DNS, elas têm que estar certinhas, porque senão o computador não navega, certo? Todas elas têm que estar certas, mas quem vai direcionar o seu acesso vai ser essas três regras aqui, certo? Se essas duas aqui de cima estiverem certas, você pode até ter só essas duas aqui e não ter essas duas aqui, mas, por exemplo, a rede vai funcionar se o endereço IP e a máscara de subrede estiver correta, certo? Então você vai compartilhar aqui, vai compartilhar a impressora, tudo vai funcionar bonitinho, mas a internet não. Então é outra dica aí para você que já teve problema de internet, ou então passa semanalmente. Às vezes acontece de alguém colocar para usar o endereço IP, certo? Fixar o endereço IP na máquina, e ela só escreve essas duas linhas aqui. Aí no caso a máquina fica com acesso à rede e fica sem o acesso à internet. E para ter acesso à rede e continuar com acesso à internet, no caso ter acesso à rede local e ter acesso à internet, você tem que preencher, no caso, essas quatro linhas, que no caso é o endereço IP, a máscara de rede, o gateway padrão e o servidor DNS, pelo menos o preferencial. O alternativo fica opcional, tá ok? Então agora é só dar ok. Nessa folha aqui você dá ok. Nessa daqui você vai fechar duas vezes e vai abrir ela de novo, que é para ela reconfirmar os dados, no caso atualizar essa página, né? Pronto, perceba que aqui, olha, a conectividade voltou com a internet, certo? E agora a gente vai aqui clicar em detalhes de novo, só para ver se a regra foi aplicada perfeitinho. Então tá tudo certo aqui. A gente já pode dar início à configuração do compartilhamento. Você pode fechar tudo isso. Só um minuto. Desculpa, eu já estou retomando o vídeo, é porque eu tive aqui uma intervenção não planejada, certo? Então essa parte aqui a gente já pode fechar. E agora a gente vai para o ponto que você estava esperando. Pronto, então o que é que eu quero compartilhar aqui? Eu quero compartilhar aquela pasta que fica o famoso meus documentos, certo? É aquela pasta principal que tem os seus arquivos, certo? Que no caso seria essa daqui. Pode acessar aí a pasta como você acessa normal, que é o mesmo procedimento. Eu só estou lhe mostrando qual é a pasta que eu quero acessar. Deixa eu só mudar aqui essa exibição para você ver uma coisa assim mais organizada. Pronto, então a pasta que eu quero compartilhar é essa aqui. Eu quero que quem esteja na rede tenha acesso a essa pasta. Então primeiramente a gente vai voltar lá na central, né, de novo no adaptador, abrir a central. E agora a gente vai configurar o compartilhamento, tanto de arquivo como de impressora. Você vai vir aqui
alterar as configurações de compartilhamento avançado. Vou expandir aqui essa tela só para melhorar a nossa visão. Então, olha, o perfil atual daqui desta rede é o particular, certo? Se quando você digitou o IP e deu o OK, confirma, perguntou de novo qual é a rede que você quer usar. Se você vai compartilhar arquivo, essas coisas, diga que é a doméstica, que fica bem mais fácil para você, certo? Então, voltando aqui, né? Então, aqui nessa guia eu vou configurar para as seguintes opções. Eu vou ativar a descoberta, vou ativar as configurações automáticas de dispositivos conectados na rede, certo? Então aqui no meu já está, né? Vou ativar o compartilhamento de arquivos em impressora e vou dar permissão para que o Windows gerencie as conexões domésticas, né? Então pronto, aí é perfil convidado ou público. Eu geralmente deixo ativado tanto assim a questão da descoberta como o compartilhamento. Mas para aumentar aí o seu nível de segurança, se for um notebook que você usa no externo, você pode desativar aqui a descoberta, certo? E deixar só o compartilhamento de arquivo ativo, porque a gente também já vai aprender aqui como configurar uma senha, né, para sempre que alguém tentar se conectar na sua rede, ela pedir a esse computador uma senha. Então não faz medo você utilizar dessa forma, até porque eu estou citando no caso, né, eu citei o caso do palestrante. Você vai para uma palestra, que é aquela documentação do palestrante, ele vai lhe ceder, mas você não tem um pendrive, você já usa o notebook. Então você deixa o compartilhamento ativado na rede pública, até porque você pode estar utilizando nessa rede pública para estar compartilhando arquivo. E aqui no perfil de todas as redes você vai desativar o compartilhamento da pasta pública, porque essa pasta pública ela é uma pasta muito complicada, que qualquer pessoa que tem acesso à rede, ela vai poder acessar essa pasta, certo? E mesmo assim, mesmo que ela não saiba, por exemplo, a senha do computador, ela faz login como anônimo e consegue entrar nessa pasta para salvar arquivo ali dentro, certo? Né? Pode nem ser que ela entre dentro dos seus documentos, mas ela fica com acesso a essa pasta. E eu já vi caso de, por exemplo, tinha um notebook, isso na época dos HD de 20 GB, que eu já manusei notebook que tem HD só com 20 GB. Esse notebook tinha um Windows XP, essa pasta pública estava aberta, né? E o usuário ele estava louco porque só tinha disponível no HD desse notebook 2 GB e ele praticamente não tinha nada salvo nesse notebook. Aí ele trouxe esse notebook até mim, eu procurei tudo que era de arquivo e terminei localizando dentro da pasta pública, de compartilhamento pública, um arquivo que estava levando, acho que era uns 10 GB. Então era só esse arquivo que o proprietário desse computador nem tinha conhecimento que esse arquivo existia, certo? E esse arquivo estava tomando o espaço da memória dele. Então assim, o que eu disse a ele, que alguém plantou aqueles arquivos lá só mesmo para fazer mal a ele, certo? Só para ocupar o espaço de armazenamento dele. Então essa pessoa pode ter até acessado esse computador dele através da rede, certo? Ou uma rede VPN, ou uma rede de computador daquela rádio que não tinha muita proteção, né, antigamente, e gravou esses dados dentro dessa pasta pública. Então você vai desativar essa pasta pública, vai colocar a opção de usar a criptografia de 128 bits. O XP sabe trabalhar com essa criptografia, pode deixar, viu? Porque ela é mais segura, porque em todas as operações ela está mandando uma senha que seria de 128 caracteres. Então é uma senha bem mais segura, certo? E não tem problema de sistema operacional. O XP sabe usar, o 2000 sabe usar,
eles sofreram atualização e essas atualizações já deixaram ele moderno nessa parte de criptografia de rede. Então não precisa se preocupar em relação ao acesso. O máximo que você vai ter que fazer aí é colocar um afix no Windows XP, no caso se você está usando o Windows XP como cliente, né, como eu já disse, para ele saber trabalhar nessa rede de 128 bits, mas isso não é coisa de outro mundo, é como instalar um programa de apenas 2 megabytes, que é só algumas linhas que ele sobrepõe, certo? Ele escreve e alguns ele sobrepõe, certo? Então pode utilizar de 128 bits para ficar mais seguro o seu compartilhamento. E aqui você vai ativar compartilhamento protegido por senha, certo? Aí agora você vai dar o salvar alterações e pronto, está configurado aqui o seu compartilhamento. Aí agora você vai simplesmente adicionar uma senha para o seu usuário, certo? Então é só você vir aqui, painel de controle, certo? Olha, no Windows 10 você vem com o direito do mouse, clica em painel de controle, vem em contas de usuário de novo. No caso esse aqui é o meu usuário, né? Eu vou vir aqui em gerenciar outra conta. Peraí, deixa eu clicar nele de novo, né? E agora eu venho, pronto, se eu não tivesse uma senha, ele ia me dar aqui a opção de criar uma senha, certo? Então era só eu vir aqui em criar uma senha, colocava uma senha aí qualquer, certo? Digitava a dica da senha, que você pode até digitar XXX para aumentar a segurança, não precisa botar uma dica verídica, certo? E para fazer o acesso, quando você for fazer o acesso na outra máquina, ele vai lhe pedir o nome do usuário e a senha, certo? Então o nome de usuário vai ser o que tiver aqui em cima e a senha vai ser a senha que você colocar nessas caixas, certo? Então vai ser a senha que você utiliza lá na tela de login para entrar no sistema. A tela de login é aquela tela que surge quando você liga o computador e essa tela ela pede a você a senha que você configurou aqui nessa etapa, certo? Então a partir de agora o computador vai lhe pedir uma senha para entrar e também vai lhe pedir a senha para entrar no compartilhamento através de outros computadores. Então a segurança tá top, não tem por que se preocupar, certo? Então aqui eu vou cancelar porque eu já tenho minha senha e não quero mudá-la. Vou fechar essa tela. Espere só um minuto que eu já volto. Você nem vai perceber que eu saí. Só um minuto. Pronto, então já voltei, né? Já configuramos a parte do IP, já configuramos a central e agora a gente vai para o arquivo, certo? Então, como eu estava dizendo, eu quero compartilhar aquela pasta, né? E se você também quer compartilhar diretamente aquela pasta, eu vou lhe dizer agora o que é que você vai fazer. Você vai entrar aqui em este computador, vai procurar o seu sistema operacional, geralmente ele está no disco C, certo? Se você tiver mais de um, geralmente é o C. Você vai entrar na pasta usuários, ele geralmente pergunta se você quer continuar, você bota sim, porque essas pastas aqui elas são do sistema operacional e às vezes ele pergunta se você realmente quer liberar o acesso. Não tem problema nenhum, pode liberar o acesso e clicando continuar ou então permitir, certo? Então aquele usuário é este aqui, é USCV, certo? Olha, tem a área de trabalho, os downloads, os documentos, certo? Por exemplo, né? Olha, as imagens, não tem nenhuma imagem, certo? Então eu vou configurar agora para compartilhar esta pasta. Então você vai fazer assim, você vai voltar, certo? Vai compartilhar esse ficheiro por completo. Então vai compartilhar ele e o que tiver dentro, né? Para ser uma solução universal, para não ter várias pastas compartilhadas. Pode, mas eu acho mais organizado assim. Então vamos lá. Então eu vou clicar sobre o USCV, certo? Cliquei, selecionou. Agora eu vou com o direito do mouse, vou em propriedades, vou agora em compartilhamento, vou em compartilhamento avançado
No seu caso aí, essa opção vai estar desmarcada e você vai marcá-la. Você vai colocar aqui abaixo o nome do seu compartilhamento, certo? Deixa eu só desfazer aqui porque no meu já estava. Aí eu vou fazer de novo para você acompanhar como é, certo? Pronto, no seu vai estar assim. Então você vai vir compartilhar a pasta, vai colocar o nome de compartilhamento, por exemplo, meus arquivos. Não tem nenhuma regra aqui, pode ser com ou sem espaço, um sinal de pontuação, só não pode ser aqueles que o Windows não aceita, como por exemplo a interrogação que ele não aceita, né? Então pronto, aí feito tudo isso, você vai vir aqui em permissões, vai ter aqui o nome do grupo, né? Vai ter todos. Então você vai vir aqui em remover. Por quê? Porque se você deixar em todos, geralmente ele não aceita fazer o acesso, porque como agora é um compartilhamento com senha, então ele vai dar algum erro, vai lhe apresentar alguma mensagem de erro e de certa forma vai dar errado, né? Vai apresentar mensagem de erro, não vai dar acesso ao arquivo, então ele não vai dar certo. Então você vai vir aqui, vai clicar sobre todos, vai clicar sobre remover e vai vir aqui adicionar. Então em adicionar, você vai ter que digitar o nome do usuário, que foi aquele que a gente viu lá naquela configuração que eu mostrei no painel de controle. Então neste caso aqui deste computador é USCV. Então digitei USCV, não tem espaço, não tem nada. Aí vai depender aí do seu usuário se tem ou não espaço, se é um nome ou se é mais de um nome, certo? Você vai vir agora aqui em verificar nomes, vai dar o OK, vai vir aqui onde tem controle total e vai clicar, certo? Porque assim, você tem a opção de, por exemplo, dar somente a oportunidade desse usuário fazer leitura e também dá a oportunidade dele fazer os dois, certo? Alterar os arquivos já existentes e gravar novos, ou apenas visualizar os arquivos existentes. É interessante ter essa opção porque, por exemplo, eu já configurei um computador assim só para uma Smart TV se conectar a ele, certo? E eu configurei ele como somente a leitura. No caso eu desmarquei aqui essa caixa, deixei só essa marcada para, por exemplo, ninguém apagar os arquivos sem querer, certo? Então vai depender aí da sua situação. Se você vai configurar para quem vai usar ver os arquivos e lê-los e também alterá-los, mudar nome, essas coisas, por exemplo, foto também. Foto, editar foto, editar texto, apagar os arquivos, certo? Então você vai marcar o controle total para ele poder alterar. Ou se você quer que o usuário apenas veja os arquivos e faça uso deles somente em modo reprodução, certo? Sem poder alterá-los. Lembrando que ele vai poder copiar os arquivos, ele só não vai poder alterar os arquivos que estão aí na fonte, né? No caso nesse servidor. Então aí você é quem vai dar essa alteração, certo? Então aqui eu vou deixar o usuário com todas as permissões. Então vou dar aplicar, OK. Aqui outra coisa que vale salientar é o limite de números de usuários conectados simultaneamente a cada pasta desse compartilhamento, que infelizmente até agora só pode 20, o limite máximo realmente são 20 usuários, certo? Para no caso um Windows Professional ou então uma versão aí doméstica do Windows, certo? Então assim, se você está utilizando esse vídeo para implementar essa solução aqui em uma rede local que possua, por exemplo, 20 computadores, ou no caso mais que 20 computadores, né? No caso 21 computadores, 23, 40, 50 computadores, uma empresa, por exemplo. Então esse no caso essa configuração aqui pode não servir muito a você, certo? Porque a Microsoft ela
quando se trata em um computador que vai ser compartilhado arquivos e impressora a mais que 20 usuários, ela já trata este computador como um servidor próprio, entendeu? Então você vai precisar de um Windows Server da vida, certo? Se você não quer comprar um Windows Server da vida, a gente também tem a alternativa do Linux, que o Linux ele não tem essa restrição e acho que na próxima semana eu vou estar ensinando aqui como é que configura o Linux para fazer isso também, certo? Tanto o acesso como o próprio compartilhamento. E assim, mas se você quer continuar aí na plataforma do Windows e quer utilizar esse mesmo Windows, eu já vi aí no Google gente ensinando a como instalar um Affix, que também é, vamos dizer, uma correção de 2 megabytes que você instala como um programa, que aí ela aumenta esse limite. Só que de certa forma essa Affix, essa daqui sim seria um Affix pirata. Eu já de certa forma eu não recomendo, porque é do mercado paralelo e a gente não sabe quais seriam as intenções dessas pessoas que estão fazendo no caso esse código, né, criando esse programa, tá bom? Então pode ser que ela utilize esse programa para também entrar na sua máquina. É só uma suposição que eu tenho. Pelo amor de Deus, não vai achar outra coisa alguma coisa muito estranha, que é só uma suposição que eu tenho, que é perigoso, certo? É perigoso e eu não recomendo, mas você é quem sabe o que você vai estar fazendo. Pode até ser que você seja especialista em redes também e queira usar um afixo aí para testar, ver como é, não sei, certo? Então aqui para concluir essa parte do procedimento, a gente vai só aplicar, dar o OK aqui, dar o OK aqui, certo? Viu? Aplicar e OK 2 vezes. E aqui já está compartilhada essa pasta, certo? Outra pasta a ser compartilhada, vamos supor, você quer criar uma pasta aqui na área de trabalho ou em qualquer outro canto e quer também compartilhar ela, certo? Seria mais interessante, por exemplo, compartilhar, no caso, um outro disco, né? Por exemplo, você tem outro HD e quer compartilhá-lo. Porque compartilhando essa pasta que a gente compartilhou agora, a gente já vai ter o acesso na outra máquina à área de trabalho e a essas outras pastas que estão aqui, certo? Então, se por exemplo você tem outro disco aqui e quer compartilhá-lo, então é muito simples. Você vai vir, né, vai criar essa pasta. No caso, se for um disco, né, você vai abrir o disco, certo? Vamos fazer com esse aqui do próprio Windows 10. Você vai vir aqui no disco, vai selecionar ele, clicar com o direito do mouse, vai vir aqui na guia compartilhamento, vai vir no compartilhamento avançado, compartilhar a pasta. Lembrando, é o mesmo procedimento do outro, certo? E serve para qualquer pasta dentro do seu computador. Vai vir aqui em permissões, vai fazer a mesma coisa, vai colocar os usuários que tem permissões. Lembrando que você pode ter mais do que um usuário, certo? Olha, aqui já não foi, né? Pronto, agora deu certo. Lembrando que você pode ter vários usuários, você pode ter uma espécie de usuário convidado só para fazer a leitura. Quando você tem, no caso, um Smart TV, tem medo que o pessoal que usa essa Smart TV apague os seus arquivos, certo? E você pode também ter um usuário assim principal com o controle total dos arquivos, certo? Você pode ter mais do que um usuário configurado aqui. Para criar esse usuário é só criar ele lá dentro do painel de controles, naquela mesma parte que a gente foi para criar uma senha para este usuário, certo? Então, controle total mais uma vez, né? Aplicar, OK. Aplico mais uma vez, dou OK de novo e aqui eu mando fechar. Pronto, feito isso, no caso o HD por completo, tudo que está dentro dele já está sendo compartilhado, certo? Eu não recomendo que compartilhe a pasta do Windows, se bem que hoje em dia não tem mais problema, né? Porque antigamente, quando você compartilhava um HD, era perigoso, porque, por exemplo, alguém vinha aqui nos arquivos do Windows e apagava por exemplo, essa pasta System32, que é onde está salvo
os arquivos base para o Windows dar início aos seus trabalhos, né? Aquela tela lá de boot que você vê na hora que o sistema está carregando, ele vai acessar esses arquivos aqui, e se essa pasta não estiver presente, ele não vai conseguir trabalhar, certo? Porque aqui dentro tem muita coisa que o Windows precisa para poder funcionar corretamente, tá bom? Antigamente, no tempo do Windows XP, era mais perigoso, mas hoje em dia até nem tanto, porque os novos Windows eles não permitem mais apagar essa pasta, né? Então, quem sabe, muita gente sabe aí do que eu estou falando, então vamos fechar, né? Se você tiver algum antivírus, você também tem que configurar esse antivírus para não bloquear essa parte de rede. Mas se você estiver usando um antivírus, por exemplo, da linha Home, a linha Free, por exemplo, ele não vai fazer isso, certo? Ele não tem bloqueio para essa parte, não tem um firewall para proteger esse sentido da rede, certo? Então não precisa se preocupar. No caso aqui eu estou usando esse Avast e ele não está bloqueando absolutamente nada, certo? Então agora nós vamos configurar o compartilhamento da impressora. Então é muito fácil, você vai entrar aí no painel de controle. Eu entro no painel de controle do Windows 10 assim, já mostrei nesse vídeo, né? Venho na bandeira do Windows, clico com o direito do mouse, clico em painel de controle e agora a gente vai entrar em hardware e sons. Aqui a gente vai entrar na dispositivos e impressoras. Agora a gente vai procurar a impressora que você quer compartilhar. Por exemplo, aqui eu vou compartilhar essa Brother Color Type 3 Class Driver, que é a impressora que eu tenho aqui. É a minha impressora que não tem conexão com a rede, certo? E ela é conectada a esse computador. Essa daqui ainda é do tempo da porta paralela, mas não tem problema nenhum se você quiser compartilhar uma impressora USB ou então uma impressora serial, porque é o mesmo procedimento, certo? Não precisa fazer esse procedimento numa impressora como essa daqui, com uma HP do 2540, que ela já é uma impressora de rede nativa, já tem conexão sem fio, né? Conecta ela pelo roteador no Wi-Fi, roteador wireless. E essa outra aqui da Samsung, essa ML2850 laser, ela também é uma impressora de rede que se conecta em uma das portas Ethernet do roteador, tanto um roteador wireless como um switch, certo? Você vai estar conectando ela e não precisa, ela já é uma impressora, elas duas já são impressoras de redes da vida, certo? Que ela já possui um recurso nativo. Mas no caso essa Brother aqui, e no caso provavelmente a impressora que você tem aí, elas não são, né? Então a gente agora vai transformar ela praticamente numa impressora de rede que utiliza uma ponte, e a partir dessa ponte ela vai ficar sem fio se você utilizar um roteador sem fio aí na sua casa. Então vamos lá ao procedimento. Clica na impressora para selecionar, clica com o direito do mouse, vem em propriedades da impressora. Eu vou só puxar ela aqui para cima para eu visualizar melhor. Você vai vir agora na guia compartilhamento. Você vai vir na guia, vai clicar aqui na opção compartilhar esta impressora. No nome de compartilhamento você pode deixar esse nome mesmo da impressora, certo? Se por um exemplo tiver aqui a opção de drivers adicionais marcado, caso aceso, certo? Isso aqui é por exemplo, o que é isso, né? Por exemplo, você tem essa impressora aqui instalada no sistema operacional de 64 bits, certo? E o que é que você quer com essa impressora? Você quer compartilhar ela com outros computadores, e existe algum computador na rede que possui um sistema operacional de apenas 32 bits. Então na hora que você for instalar a impressora nesse sistema operacional, aí ele vai pedir o driver. Aí se você quiser já manter, já adicionar esse driver aqui neste computador, no computador saver, você pode, é só vir aqui no driver adicionais. Não vou ter como mostrar porque ele não está marcado, né? Não está me dando a opção de eu fazer isso.
Você vai clicar onde tem x86 numa caixa parecida com essa aqui de seleção e vai dar OK. Quando você der OK, ele já vai lhe pedir para colocar o CD no seu drive de CD. No caso é o CD da impressora, certo? E dentro desse CD ele vai coletar o drive e vai copiar aí para dentro das pastas do Windows. Então assim você vai poder utilizar essa impressora em um computador de 32 bits sem precisar instalar lá o driver, certo? Mas se por exemplo você não quiser isso ou você não conseguiu fazer isso, é só lá no sistema de 32 bits você também, na hora da instalação que eu vou mostrar agora, é só você inserir o CD quando ele pedir, certo? Porque assim, quando ele já tem os drivers automáticos, já tem os drivers aqui no computador saver, você vai ver como é mais fácil instalar nos clientes. Então se você tem aí uma gama muito grande de computadores que vai utilizar essa impressora aqui, então é interessante que você tenha já esse driver, no caso o driver não, então no caso é o driver mesmo. Se você já tiver esse driver no save arquivado aí na pasta do Windows, aí você já não vai mais ter que confirmar nada, só se conectar a impressora e começar a usar ela, tá bom? Então vamos lá, que agora é só aplicar e dar OK. Perceba que aqui já mudou de status para compartilhada. Você vai fechar agora essa tela e agora aqui já está tudo pronto, certo? Nesse save não tem mais nada a fazer, a não ser assim, eu recomendaria você para um extra, que eu vou gravar um vídeo sobre isso, eu quero que você assista. Eu quero que você configure esse computador para, por exemplo, ele não suspender nem hibernar com aquela contagem de tempo, né? Não existe aquele tempo que, por exemplo, vamos supor no seu computador, quando ele completar 10 minutos sem uso, ele vai automaticamente suspender, ou então entrar em espera, ou então hibernar. Então pronto, eu quero que você configure ele para ele não fazer isso, certo? Porque se por exemplo ele suspender ou hibernar ou desligar, aí o seu compartilhamento de pastas e impressoras vai dizer lá que deu erro, certo? Por quê? Porque o computador está desligado e no caso esse computador, como é uma ponte, ele tem que estar ligado quando você estiver utilizando o compartilhamento, certo? Então você vai configurar ele para isso, se você achar necessário, certo? Se não ficar sempre uma pessoa utilizando esse computador. E eu vou gravar outro vídeo sobre isso aqui para você poder fazer, porque é uma dúvida de muitos também, muitos já me pediram para gravar e eu vou deixar assim em outro vídeo para também não estar levando muito tempo nesse vídeo aqui, tá certo? Eu acho que eu vou até adicionar esse vídeo aí na descrição deste vídeo agora. E aí fica opcional para você, tá bom? Assistir ou não. Mas é interessante que você assista. Então vamos lá, eu vou dar pausa aqui pra gente ir para outra máquina. Então a gente já está aqui na outra máquina, certo? E a única coisa que você vai precisar fazer agora é vir aqui, ó. Lembre, ó, tá vendo aqui um adicional, né? Essa máquina aqui ela é o Windows 7. Tá vendo a retrocompatibilidade? A gente está acessando um computador com Windows 10 no computador que está com Windows 7, certo? Então vamos lá, você vai simplesmente clicar aqui nessa barra de endereço e vai colocar contrabarra e o endereço IP que a gente configurou no início do vídeo lá no computador, certo? Então aqui no meu caso foi 8.9.9.210. Pronto, agora você vai dar Enter. Olha, ele vai pedir o usuário e a senha. Então o usuário é os que vê, né? Que eu configurei e mostrei a você como configurar no painel de controle. E a senha é a senha que a gente também configurou para este usuário, certo? Só você dar OK, ele já lhe dá acesso aos arquivos. Está vendo aqui, ó, meus arquivos, download, está vendo, ó, tudo que tinha lá naquela pastinha. Lembra? Pronto, agora a gente vai voltar para aqui para ver a outra pasta, que foi essa daqui, compartilhada, não tem nada, é uma pasta limpa.
A outra pasta foi o disco local do sistema. Também não tem nada. Na verdade, essa daqui é o disco do sistema, que seria a simulação de, por exemplo, um segundo HD, né? Pronto, então agora a gente vai configurar a impressora, certo? Então a impressora foi a Brother Color Tape 3 Class Drive, né? O que é que eu vou fazer com ela? É só clicar em cima dela, selecionar, né? E depois com o direito do mouse eu aperto aqui em conectar. Então ele vai procurar um driver para ela, vai baixar o drive, né? Essa parte aqui, se fosse um sistema operacional de 32 bits, ele ia me pedir para eu colocar o CD, se eu não tivesse adicionado o driver lá naquela parte de drivers adicionais, como eu estava dizendo a você. Então pronto, a impressora já está adicionada e agora é só usar mesmo, certo? Vou só mostrar aqui a vocês o Word, para vocês verem como a impressora aparece lá no sistema do Word, certo? Na parte de impressoras do Word. Deixa eu abrir. Aí, por exemplo, eu quisesse imprimir essa linha aqui, né? No caso aqui eu estou dando um Ctrl P, né? Você vai aí normalmente em arquivo, imprimir. Aí vai ter aqui lista de impressoras, né? Você clica na impressora que já está. Aí você clica na Brother Color Tape 3 Class Drive e aí aparece a numeração de IP da máquina lá, né? Então agora é só apertar imprimir que o papel sairia na minha impressora, certo? Então vou só fechar porque eu não quero imprimir isso. Pode remover sim. Pronto. Então tá feito aqui o seu, no caso tá configurado aqui o seu compartilhamento, né? Outra coisa que eu queria ensinar a vocês é como fazer um atalho disso, né? Para, por exemplo, colocar na área de trabalho, para sempre que você for entrar na pasta, você não ter que estar colocando a numeração desse IP, né? Então, se você quer ter acesso direto a essa pasta aqui, você vai simplesmente vir aqui, né? Você criar por exemplo, um atalho aqui. Você vai vir com o direito do mouse, vai vir novo, atalho. Aí você vai colocar o endereço IP do computador, né? Primeiro contrabarra, e agora o endereço IP lá da máquina. Pronto. Digite um nome para o atalho. Eu cliquei aqui no anterior, cliquei aqui em avançar, só que eu dei enter, certo? Então, só mostrando aqui para você, acompanhando passo a passo, certo? E aqui o nome do atalho, eu vou colocar, por exemplo, computador do quarto. Pronto, concluir. Pronto, então agora toda vida que eu vier aqui, o computador vai estar acessível, certo? Se eu quiser configurar uma pasta específica, eu também posso. É só eu copiar aqui essa barra de endereço e colar lá no atalho, certo? E outra recomendação que eu faço a você é que, por exemplo, deixa eu só voltar aqui para nosso save, né? Outra recomendação que eu... Pronto, agora de volta à tela do nosso save. Outra recomendação que eu faço a você é que você, se por exemplo essa outra máquina for do seu uso constante, for assim segura, né, você salvar, você mantenha salvo as configurações de login, certo? Porque é assim, se você não salvar o usuário e a senha lá na máquina, e toda vida que você for voltar à pasta, ele vai lhe pedir para você colocar o usuário e a senha, certo? Então você pode simplesmente já dar um clique ali naquela opção que tem abaixo, né, para ele salvar as informações de login. Porque, por exemplo, até mesmo para imprimir,
Se não tiver salvo o usuário e a senha, ele não vai deixar utilizar a impressora, né? Porque agora todo acesso que for dar ao seu computador dentro da rede, ele vai ter que se autenticar, né? No computador. Então ele vai ter que colocar o usuário e a senha para poder entrar na sessão, tá bom? Então é um interesse aí para você, tá bom? Se a máquina for sua e você queira que essa pessoa esteja utilizando regularmente a sua impressora sem a sua constante aprovação, né? Então você já manda ali salvar o usuário, né? Então, e outra coisa, se você também quiser compartilhar só a impressora com o seu irmão, por exemplo, ou com sua mãe, etc., você também pode. É só não fazer a parte dos arquivos e fazer só a parte da impressora. Eu continuo recomendando que deixe o usuário com senha. Você pode criar um usuário para ela dentro da sua máquina e não dar a senha a ela, claro, né? Só para ela estar fazendo, só para o computador dela estar fazendo esse acesso para utilizar a sua impressora, né? Porque compartilhar uma impressora hoje em dia é uma coisa boa, uma economia de dinheiro, né? E agora a gente vai ver como é para fazer esse mesmo procedimento no Android. O primeiro passo que você vai fazer aí no seu Android é instalar esse aplicativo, certo? É o Ace File Explorer File Manager. Então tem outras opções aí no mercado para o Android, para você poder fazer esse acesso ao computador, mas o que eu utilizo e recomendo é esse aqui porque ele é bem completo e prático na sua utilização, certo? Então aqui eu já estou baixando, já estou instalando, mas é simples, é só você entrar no seu Play Store, digitar o nome dele e mandar instalar, né? Clicando na opção instalar e depois aceitar os termos de utilização. É claro, você vai ler os termos e vai instalar se você concorda com os termos. Então eu concordo porque são permissões simples que todos os programas já utilizam, como por exemplo acesso à memória interna do telefone, acesso ao cartão de memória, entre outros, certo? Então agora a gente vai abrir ele. Eu estaria fazendo aqui um acesso no tablet. No seu telefone aí você vai ter uma opção um pouco mais limitada na parte de imagem, certo? Mas em questão de aplicativo é o mesmo, certo? Você só vai mudar aí alguns comandos. Por exemplo, essa tela aqui, ela fica oculta e você vê ela clicando nisso aqui. Pronto, ela vai estar assim, né? Quando você botar no celular. E você vai clicar aqui para aparecer as opções. Então, no caso, para acessar os arquivos lá do computador, lembrando, tem que estar conectado no Wi-Fi e o Wi-Fi tem que estar conectado na sua rede, né? No caso, na rede que você tem esse computador conectado. Você vai vir na parte de redes, LAN, vai vir aqui em novo. E aqui em servidor você vai digitar o IP do computador. No caso aqui do vídeo foi o 210, né? 8.9.9.210. O usuário e os que vê. E a senha foi a senha que nós configuramos para o acesso do usuário, certo? No caso lembrando novamente é a senha que você usa para entrar no computador, certo? Então eu vou digitar aqui como ela vai aparecer, eu vou cortar o vídeo. Agora aqui nessa parte mostrar como eu vou colocar um nome de exibição, um nome de exibição personalizado, certo? Então vou botar aqui, por exemplo, o nome que eu botei lá no atalho, né? Yuski computador do quarto. Fica opcional para você se vai ter espaço, se não vai ter espaço, se vai ser um nome pequeno, se vai ser um nome grande, certo? Opcional. E agora você clica OK. Pronto, agora você já vai ter o acesso ao computador. Só clicando em cima,
e já está aqui. Aí lembrando que ainda no Android não existe um aplicativo 100% para a parte de impressora, então eu não vou lhe ensinar como imprimir a parte do Android, porque eu atualmente ainda acho isso uma besteira, porque você não pode formatar um texto à altura de um Word para computador, certo? Ou um BR Office da vida, alguma coisa assim. E aqui no celular, no caso nesse tablet ou no seu celular, tanto faz. Eu acho melhor você ficar limitado só a arquivos, certo? A criar arquivos, copiar arquivos, é, salvar, por exemplo, arquivo do computador para o celular, ou do celular para o computador, né? No caso de você querer fazer um backup dos arquivos, não quiser colocar o cabo USB, hoje em dia já não precisa mais disso, é só seguir esse tutorial que você vai ter acesso à mesma gama de arquivos, tá bom? Então pronto, aqui só demonstrando, né? Pronto, deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Não tem vídeo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa exibir para você, só para você ver como realmente nós estamos. Estamos mexendo lá no computador. Pronto, aqui tem alguns PDFs, né? Que esse computador não uso muito, porque eu tenho um outro servidor. Opa! Tem uma música ali com direitos. Pronto, então é isso, né? E, por exemplo, outra coisa interessante para você é utilizar essa funcionalidade para copiar seus arquivos. Então, se você quiser copiar seus arquivos que estão no celular para o computador, é só você localizar eles, certo? Você vai fazer esse movimento aqui que o mouse está fazendo, só que com o seu dedo, certo? Opa, deixa eu tirar isso aqui. Você vai fazer esse mesmo procedimento que você faz com o mouse com o seu dedo, certo? E quando você fizer isso aqui, ó, arrastou, né, para opa. Quando você arrastou, né? Então você vai fazendo esse movimento aqui. Fazendo esse movimento aqui, é só você entrar na pasta que está o seu arquivo. Pronto, fazendo esse movimento você vai entrar direto na memória do telefone. Então vamos dizer, você tem alguma coisa aqui. Vamos ver. Não, eu não tenho, eu acredito que eu não tenha nada aqui. Porque eu também uso muito pouco esse dispositivo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessas pastas. Vamos supor que seja uma foto, né? Então é a mesma coisa de copiar a música que eu já ensinei aqui em outro vídeo, certo? É só clicar em cima, dar o copiar, né? Arrasto fazendo esse movimento e eu agora vou colocar o arquivo na pasta, certo? Por exemplo, nessa pasta aqui, vamos dizer que seja uma coisa aqui para download, colar. Pronto. Então já está aqui o meu arquivo, que no caso foi esse aqui. Então se eu for lá no computador, ele aparece. E a mesma coisa é se eu quiser fazer o inverso. Vamos supor, quero copiar esse arquivo aqui que está no computador para o celular. Clico nele seguro, copiar. Venho aqui vamos dizer, no celular, na memória do telefone. E vou colar aqui em download. Pronto, já tá colocado, né? Então pronto. Já colocamos o arquivo aqui, certo? Só recapitulando para você, você vai entrar no aplicativo, vai vir na parte LAN, vai procurar agora o computador que já está configurado, né? E aqui você já vai ter o acesso aos arquivos, certo? E para você ter acesso ao celular, né, aos arquivos do celular, você pode arrastar para um lado, no caso, arrastei para vir aqui para esse lado, no caso eu arrastei da minha esquerda para a minha direita, e aqui eu vou ter a memória interna e o cartão de memória. Ele pode aparecer aqui e aqui, ou aqui e aqui,
certo? Então aí memória interna aqui, cartão de memória aqui, eu entro onde está o arquivo, clico em cima do arquivo seguro, peço para copiar, arrasto da direita para a esquerda, né, que é onde está aqui essa outra aba, né, vamos chamar assim. Entro na pasta que eu quero colar e agora colo, vamos supor, nessa pasta aqui, certo? A velocidade é de acordo com a velocidade aí da sua rede e pronto, o arquivo já está aqui. Pronto, então esse foi o vídeo de hoje. Lembre de dar o seu like, lembre de curtir, certo? E recomende aí o vídeo se você gostou desse conteúdo, certo? Então pronto, até a próxima.